Olá, estamos de volta com mais uma aula de gestão de projetos. Nesta nossa aula de número 8, vamos falar sobre planejamento de riscos. Uma organização, ela está sempre sujeita aos mais diversos riscos. Então, riscos de acidente, riscos voltados à ação do governo, legislação, a problemas sociais. Então, é importante, né, quando você está lidando com um projeto, que você identifique estes riscos e também tome medidas para você evitar que esse risco ele traga um impacto muito grande para o seu projeto e para a sua organização. Então, quando nós falamos de acompanhamento e controle de riscos, né, nós estamos falando de ações que vão envolver o acompanhamento dos riscos, né, que foram identificados, o monitoramento de riscos residuais, a identificação de novos riscos, a implementação de ações do plano de respostas a esses riscos, né, que foram identificados, a avaliação da eficácia das ações executadas, né, voltadas aí para redução dos problemas causados, né, por esses riscos que aconteceram, né? E esse controle de respostas a riscos deve ser um processo contínuo ao longo do ciclo de vida do projeto, uma vez que a gestão de riscos é naturalmente um processo dinâmico. Então, no início do projeto você pode ter alguns riscos, no final você pode ter outros tipos de riscos, né, por conta dessa evolução da economia, da sociedade, né, da natureza em volta ali do seu projeto. Então, os principais produtos, né, dessa fase de acompanhamento e controle de riscos são as ações corretivas. Né? Então, você vai ter ali um documento com as ações corretivas no caso desses riscos acontecerem. Também uma atualização do plano de respostas. Então, caso aconteça um risco, você já tem ali um planejamento para responder àquele problema. E também um banco de dados de riscos em projetos. Você vai criando aí um histórico, né, dos problemas que aconteceram, do impacto que tiveram, da probabilidade desses riscos acontecerem novamente. Então, falando um pouquinho dos conceitos, né, ligados a riscos. O risco em projetos ele corresponde a um evento ou condição incerta, né, ou seja, pode acontecer ou não, que se efetivamente ocorrer, pode implicar no efeito positivo ou negativo nos resultados do projeto. Então, quando a gente fala em risco, não quer dizer que é sempre um problema, que vai ser sempre um prejuízo. Você tem o risco de uma ação, né, que pode trazer benefício para o seu projeto, tá bom? Então, assim, os riscos em projetos incluem tanto oportunidades quanto obstáculos para se atingir os seus resultados. Então, um risco ele possui três componentes. Né? É um evento, que pode acontecer ou não, a probabilidade de ocorrência desse evento e o impacto decorrente do evento, caso ele aconteça. Então, a definição que nós temos, né, no PMBOK é que gestão de riscos é o processo sistemático de identificação, análise e respostas a riscos de projetos. Então, o primeiro momento é essa identificação dos riscos. Ela vai requerer, né, uma clara compreensão da missão, do escopo e dos objetivos do projeto, né, sob a ótica do cliente, né, do patrocinador, né, quem está ali, de certa maneira, pedindo por aquele projeto, e dos stakeholders, né, as diversas partes interessadas. Então, quando você pensa na identificação dos riscos, você precisa saber bem qual que é o escopo, né, desse projeto, quais são os seus objetivos e também qual que é a expectativa, né, dos clientes e das diversas partes interessadas. Então, na identificação, deve-se levar em conta aspectos tais como as premissas para a condução do projeto, as diversas restrições, né, que podem existir, o escopo, né, a EAP, os requisitos, né, de qualidade, a programação, os orçamentos, a origem e qualificação dos integrantes da equipe do projeto, né, e também o planejamento dos suprimentos para aquele projeto. Tá? Então, essa estrutura analítica, né, do projeto vai te trazer informações, né, a respeito de como que esse projeto ele está como é que ele está sendo
planejado, né, as diversas fases, como ele está subdividido, né, melhor dizendo. Então você vai ter aí os diversos subprojetos, como é que eles estão integrados, a equipe, né, ela está qualificada, né, para fazer esse projeto. Inclusive, problemas de recursos humanos são um risco inerente do projeto. Né? De repente você tem ali um profissional que não tem o treinamento adequado, isso pode ser um risco para o seu projeto. Né? E também a parte de suprimentos. Então você tem ali um projeto e pode ser que falte algum tipo de matéria-prima, né? Pode ser que falte algum tipo de serviço que você quer contratar, tá bom? Então isso tudo tem que ser levado em consideração no momento de você identificar os riscos do projeto. Então, qual que é a diferença entre perigo e risco? Né? Então, perigo é algo que tem potencial para causar dano. Né? Já o risco é quando você tem uma probabilidade de que esse perigo ele aconteça mesmo. Né? Então, no caso do tubarão, né, se você está na praia e o tubarão está no mar, né, o tubarão no mar ele é um perigo, tá bom? Agora, se você resolve entrar no mar, ficar perto desse tubarão, aí você já vai estar correndo risco. Né? Então, nadar com tubarão é um risco. Né? Você tem que tomar cuidado aí para evitar esse tipo de situação arriscada, tá bom? Então, quando nós estamos falando de riscos em projetos, tá? Nós podemos ter os riscos internos e os riscos externos. Então, os riscos internos, eles acontecem dentro da sua organização e você tem algum tipo de possibilidade de ação, né, com relação a esse risco. Então, alguns riscos são controláveis. Então, você tem aí, de certa maneira, condição de reduzir esses riscos, por exemplo. E outros riscos são influenciáveis. Então, você não consegue atuar nele diretamente, mas você age no entorno para tentar reduzir, né, a ocorrência desse risco. Já os riscos externos, você não tem como controlar nem como influenciar, porque estão ligados aí a outras organizações, outros países, né? Então você não tem muito o que fazer com relação a esses riscos, tá ok? E nós podemos ter as mais diversas fontes de risco quando você está lidando com um projeto. Né? Então, prazos, as políticas do governo, as expectativas das partes interessadas, né? De acordo com o tipo de projeto que você está fazendo, você vai ter também diversos tipos de risco, né? Os stakeholders, né, que são as partes interessadas, a metodologia que você vai utilizar naquele projeto, riscos externos, né? Riscos voltados à qualidade, às contratações, as pessoas envolvidas nesse projeto, equipamentos, né, a tecnologia que você está utilizando, as mudanças que podem acontecer, tanto por pedido do cliente quanto mudanças externas. Né? Então você tem riscos organizacionais, por exemplo, uma mudança na diretoria, né? O próprio escopo, né, do projeto que vai definir o que vai ser feito, também corre riscos, né, de mudanças também, e a própria gestão, né, de projetos que, se ela não for bem feita, né, ela pode também trazer aí algum tipo de risco para o sucesso do seu projeto. Então, nós precisamos fazer uma análise qualitativa dos riscos que nós estamos enfrentando. Tá? Então, a análise qualitativa dos riscos em projetos é o processo que consiste em analisar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados nos objetivos do projeto. Esse processo ele permite estabelecer uma priorização dos riscos em função do seu potencial de influenciar os resultados do projeto. Então, a análise qualitativa dos riscos, você vai fazer um cálculo, né, da probabilidade daquele risco acontecer e do impacto que ele vai ter se ele realmente acontecer. Então, ela deve ser feita para cada risco que for identificado. Então, nessa nossa análise qualitativa de riscos, nós vamos primeiro verificar a probabilidade de ocorrência, né, daquele risco, daquela situação, daquele evento. Né? Então, os riscos eles têm probabilidade de 1% a 99% de ocorrer. Então, se um evento tiver uma probabilidade de 0%, ele deve ser ignorado, ou seja, é uma situação impossível de acontecer. Então, você nem vai levar em consideração, né? É uma coisa absurda, né? Então você nem vai considerar isso dentro do seu projeto, tá bom? Já se esse evento tiver uma probabilidade de 100%, né, de acontecer, então ele é uma certeza, é um fato que vai acontecer, né, e pode ser então visto como uma restrição, né, do seu projeto, tá legal?
Então, nós estamos pensando aí em situações, né, que vão variar de 1% a 99%. Então, pode ser coisas que são muito difíceis de acontecer, mas podem acontecer, e outras coisas que provavelmente vão acontecer, mas pode ser que não aconteçam, tá bom? Então, nós vamos verificar essa probabilidade de ocorrência e vamos dar aí um valor para elas. Então, se existe pouca chance de acontecer, vamos dar aí 0,10%, tá, dela acontecer. Se tem uma baixa chance de acontecer, 0,25. Se tem uma igual chance de acontecer ou não, né, tipo cara ou coroa, metade, né, 0,5, então, para essa referência, né, para essa possibilidade, para essa probabilidade. Então, se tem uma ação, um evento que provavelmente ocorrerá, 0,75, e se tem uma grande chance de acontecer, 0,95. Tá bom? Então, a gente vai usar esses valores de referência de acordo com a probabilidade de um evento acontecer ou não. Tá? Para definir isso, nós vamos chamar aí alguns especialistas na área, e economistas, pessoas que estão lidando aí com política, né, com tecnologia, e eles vão trazer essa probabilidade de um evento acontecer ou não. E também vamos verificar a avaliação do impacto, né? Então, esse impacto é uma medida da consequência que valoriza o efeito provocado pela ocorrência do risco. Então, nós podemos ter um grau de impacto muito pequeno, né? Então, uma situação onde você vai ter um pequeno problema financeiro, vai paralisar a sua linha de produção só por um dia, né? Não vai trazer talvez aí a morte de ninguém, né, um efeito pequeno que você resolve sem grandes problemas. Tá? Então, o impacto desse risco, apesar de existir, né, se ele acontecer, é um impacto muito pequeno, tá bom? Pode ser um impacto pequeno, não está em peso 2 para ele, moderado, peso 3, um impacto grande, peso 4, ou um impacto muito grande, peso 5. Então, um evento onde você pode ter morte de pessoas, onde você pode ter aí fechamento de fábrica, né, o fechamento da empresa, tá? Então um acidente que vai atingir uma população muito grande, então são riscos muito grandes. Nós vamos dar um peso 5 para esse tipo de situação, tá ok? Então, basicamente, é como se você estivesse pensando aí na queda de um asteroide, tá? Então, de acordo com o tamanho desse asteroide, você vai ter um impacto pequeno ou grande. Lembre-se dos dinossauros, né? Que eles foram destruídos aí pela queda de um asteroide, né? De um cometa que simplesmente extinguiu, né? Todos os dinossauros. Então, é um evento catastrófico, tá? Então, o impacto pode ser catastrófico. Ou pode ser pequeno, né? Se o asteroide for pequeno, às vezes você nem sente, é só ver lá a estrela cadente, não machuca ninguém, não, né? Não chega a ser um problema, tá bom? Então nós vamos verificar a probabilidade desse evento acontecer, desse risco, né, acontecer, e também qual que é o impacto que ele vai causar se realmente ele cair na sua empresa, digamos assim, tá bom? Então nós vamos ter essa matriz probabilidade versus impacto. Então, de um lado nós temos a probabilidade daquele evento acontecer e no outro eixo nós temos o impacto, a gravidade, né, desse evento na sua empresa, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos humanos, né, se vai ter aí um problema na saúde das pessoas, pode causar a morte de alguém, tá bom? E aí você vai classificar como eventos de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Então, para cada tipo de categoria de evento, você vai ter aí uma resposta adequada. Então, se é um baixo risco, você vai ter ali uma série de atitudes, né, voltadas para responder a esse risco. Se já é um evento de alto risco, aí você vai ter que ter aí uma estratégia mais abrangente, né, você vai ter que pensar em maneiras de reduzir esse risco, né, e como você vai lidar com ele se ele realmente acontecer, tá ok? Então nós podemos pensar no planejamento das respostas a esses riscos, tá? Então o planejamento de respostas a riscos é o processo através do qual são identificadas opções e determinadas as ações necessárias à maximização das oportunidades e redução dos obstáculos aos objetivos do projeto.
Então, tal processo ele visa assegurar que os riscos identificados, priorizados e quantificados sejam adequadamente tratados. Então, de acordo com o risco, eu vou ter aí, né, uma ação, uma resposta adequada. Então, o grau de eficácia das respostas é determinante para a minimização dos riscos inerentes aos projetos. Tá bom? Então, quando você lida com um projeto, você vai estar lidando aí com diversos tipos de riscos. Você precisa saber lidar bem com esses riscos. Então, você tem diversas estratégias como respostas, né? A primeira delas é evitar o risco. Então, se eu sei que eu colocar uma fábrica num determinado país, eu corro um sério risco, né, da minha fábrica ser estatizada, né, o governo vai lá e tomar conta da minha fábrica, né, eu vou perder a minha fábrica se eu colocar a minha fábrica naquele país, eu posso evitar o risco. Então, eu não vou colocar minha fábrica naquele país, vou colocar ela num outro país, que não tem esse tipo de risco institucional. Né? O próprio governo é um risco para a minha empresa, tá bom? Então, eu vou evitar esse risco, tá? Ou eu posso transferir o risco para terceiros. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um equipamento, né? Pode ser que esse equipamento quebre, e aí eu vou ter então o risco de ter que adquirir um novo equipamento. Né? Eu posso transferir o risco para uma seguradora, por exemplo. Então, se esse equipamento estragar, quebrar, então a seguradora vai me dar o recurso para adquirir um novo equipamento, né? Como seguro de automóvel, por exemplo. Então, se você se envolve num acidente com aquele automóvel, né? Existe um risco de acidente, mas se você se envolve num acidente, a seguradora vai providenciar recursos para você adquirir um novo automóvel, né? Se der perda total, por exemplo, tá bom? Então você pode transferir o risco para terceiros, geralmente fazendo um seguro, tá bom? Ou você pode transferir uma fase do seu processo produtivo para uma outra empresa, você pode terceirizar a produção. Então, o risco, né, de falha na produção não é mais da sua empresa, é da empresa que foi terceirizada. Tá? Mas também é possível você mitigar, minimizar, reduzir o risco. Tá? Você vai procurar aí reduzir o valor esperado, ou reduzir a probabilidade daquilo acontecer, ou reduzir o valor do impacto. Então você vai pensar em como você, se aquele evento acontecer, como você consegue minimizar, né, aquele problema para a sua empresa. Uma outra estratégia pode ser aceitar o risco. Né? Você vai assumir as consequências daquele problema. Então, se acontecer mesmo, né, um acidente, você vai ter aí condições de lidar com aquilo. Tá? Você vai assumir aquele risco, aquele problema. Né? Se ele acontecer, você vai estar preparado para lidar com ele. Tá? Ou você pode compartilhar o risco. Então, imaginam, né, o pessoal da época do descobrimento do Brasil, né, o Pedro Álvares Cabral tinha lá os navios, né, ele poderia ter compartilhado o risco, né, do acidente com os navios dele, vários navios, várias caravelas afundaram, ele poderia ter compartilhado com outros navegadores. Né, então, você compartilha o risco, daquele empreendimento com sócios, tá? E depois você divide também o lucro. Tá, okay? Então é uma maneira de você reduzir o risco quando você compartilha o empreendimento com outros sócios, com outros empreendedores, né? Você vai estar compartilhando ali aquele risco. Então, para cada risco que foi priorizado, você tem que definir uma estratégia que é a mais adequada. Tá? Então, em função da estratégia que foi definida, deve-se identificar o conjunto de ações a ser desenvolvido, de forma a implementar-se adequadamente aquela estratégia que foi definida. Então, nós podemos ter diversos tipos de medidas de controle de riscos, né? Principalmente a gente está falando de um projeto de construção civil ou um projeto industrial. Né? Então, o primeiro passo é eliminação. Tá? Se busca eliminar o risco. Né? Então, você vai tentar tirar daquele ambiente aquele risco. Tá? O segundo, se aquilo não for possível, né, você vai tentar substituir. Né? Então, você tem ali algum tipo de produto químico que é perigoso, você pode tentar substituir aquele produto por um outro que não seja tão perigoso para a saúde humana, assim, por exemplo, tá bom? Ou para o meio ambiente, né? Em terceiro lugar, você tem os controles, né, que você pode utilizar para verificar se aquele risco ele não está acima, né, do que é suportável. Você pode controlar
tentar controlar aquele risco, aquele produto que tem traz algum tipo de risco, né, de acidente ou de problemas, tá bom? Você também pode sinalizar um ambiente que é potencialmente perigoso. Você tem ali um ambiente onde corre risco de explosão ou tem algum tipo de veneno, né, algum produto que é perigoso para a saúde, você sinaliza aquele ambiente, como sendo um local onde pode ter algum tipo de acidente, para evitar que as pessoas passem por ali e corram um risco de ter contato com algum produto que seja nocivo para a saúde. Então você vai sinalizar aquele ambiente como um ambiente que tem perigo, tá bom? E, em último caso, você vai ter aí o uso de equipamento de proteção individual, né, os EPIs, onde você vai estar lidando com aquele ambiente, né, onde pode ter algum tipo de acidente, mas você tem algum tipo de proteção também, né? Então, máscara, luva, capacete, você vai tentar aí reduzir, né, o problema através da proteção de cada operário. Muito bem, nós temos agora o nosso 8º exercício para a aula de hoje, né? Então, até o dia 16 de abril para vocês responderem esse exercício, um exercício de fixação, né, do conteúdo da aula de hoje, tá bom? E temos também aberto o nosso 2º fórum, tá ok? Então vocês vão escolher uma das áreas, né, de conhecimento, de gestão de projetos, e dizer qual você gostaria de se aprofundar e qual é a importância dela, né? Por que você tem interesse em se aprofundar no estudo dessa área de conhecimento de gestão de projetos. Então você deve inserir exemplos, né, sobre essa área de conhecimento, falar sua própria experiência nessa área, tá bom? E também comentar as respostas dos colegas. Verifique o que seus colegas colocaram, tente complementar as respostas dele, fazer um tipo de diálogo aí, né, para a gente poder aprofundar o nosso conhecimento também nessa área ligada à gestão de projetos. O prazo é até o dia 11 de abril. Muito bem, na próxima aula nós já estamos nos preparando para a nossa primeira prova, tá ok? Então eu vou colocar para vocês exercícios de revisão, para vocês se prepararem para a prova. Qualquer dúvida vocês podem me encaminhar que eu vou tentar também responder para vocês, tá bom? Lembre-se de fazer aquele exercício em grupo, né, que é uma maneira de vocês colocarem em prática o que vocês estão aprendendo, tá? Faça o exercício da aula de hoje, o exercício número 8, e também participe do nosso 2º fórum. Por hoje é só e até a próxima!